Olha, a gente volta a conversar aqui sobre o nosso assunto de hoje, depressão. Muitas perguntas estão chegando. Doutor André, chegou aqui uma pergunta. Na verdade, a pessoa não quis se identificar, mas ela conta uma longa história aqui. Ela está dizendo que o pai tem 62 anos, já passou por tratamento de depressão, parou de tomar um remédio, voltou a tomar agora e ela está percebendo que ele está tendo uma certa demora para ter a resposta desse remédio. Isso é comum acontecer? A pessoa que volta o tratamento para ter uma resposta depois demora um certo tempo? Às vezes, ou seja, é aquilo que eu falei no início, ou seja, quando existe a recaída, às vezes você precisa, de a mesma dose que funcionava anteriormente não funciona mais, você precisa associar medicações, ou seja, a tendência da doença é ela ir se agravando com o passar do tempo. Então, os intervalos entre crise diminuem ou a duração da crise aumenta, então por isso que é a importância do tratamento adequado. Agora, quando pode-se dizer que a pessoa pode suspender o remédio? Isso depende muito de caso para caso, depende de uma análise mais profunda para se dizer que pode suspender o medicamento? Olha, depende mais de caso para caso, mas assim, se fosse falar grosso modo, vamos imaginar um paciente de primeiro episódio, ou seja, primeiro episódio depressivo, começou a se tratar, com um mês está se sentindo bem, a gente mantém o tratamento por mais um ano. Ele bem, permanecer um ano, a gente pode pensar em suspender a medicação. No segundo episódio já demora um pouco mais, no terceiro em diante aí a gente já não, provavelmente já vai tratar de forma crônica. Tá certo. Uma pergunta que agora chegou aqui para o CVV. Se estiver deprimido, mas não pensando em me matar, posso procurar o CVV? Pode, claro que pode, né? O CVV foi criado para fazer a prevenção ao suicídio e a gente entende que a prevenção ao suicídio, ela perpassa por todos os temas. Então, mesmo qualquer tristeza, qualquer situação que a pessoa esteja vivendo, ela pode ligar para o CVV, ela pode dividir. Porque a gente entende que a prevenção é essa, ela não permitir que as coisas se acumulem, que ela chegue a um momento extremo de pensar em tirar a própria vida. A prevenção ao suicídio que o CVV faz é a vacina, né? A gente permite a pessoa se vacinar para que não se acumule as coisas e ela possa viver cada situação de forma integral. Tá certo. Muitas perguntas chegando aqui, doutor André, principalmente porque as pessoas acham que a principal dúvida é perceber quando está no início da depressão. Então tem gente perguntando assim, se a pessoa ficar sem vontade de se alimentar, só querer dormir, é princípio de depressão? E uma outra pergunta também, se a falta de apetite sexual é início também de depressão? Assim, a primeira pergunta, sim, pode ser. Agora, assim, falta de apetite sexual isolado, não. Você precisa de outros sintomas, outros comemorativos para poder a gente atuar. Mas, ou seja, a depressão ela cursa, só que também com perda de libido, diminuição da libido. Mas isso pode ter também uma causa que não seja de psiquiátrica, de humor, e seja um problema, talvez, que tenha que ser tratado por um urologista. Na verdade, precisa se analisar todo um contexto, né? Não tem como se falar só um sintoma específico, né? Mas essa questão da falta de apetite, de se alimentar ou querer dormir por muito mais tempo também pode ser um sinal aí de alerta. Provavelmente tem um sinal de alerta aí que deve ter outros comemorativos aí, porque não deve ser só isso. Uma outra pergunta aqui da Viviane: o tratamento de depressão em crianças ou adolescentes é o mesmo que adulto? Não, existe com crianças, tem algumas peculiaridades um pouco diferentes. Ou seja, algumas medicações não podem ser usadas, mas assim, quando você... O segmento psicoterápico para a criança também é extremamente importante, o tipo de terapia é diferente, enfim, tem algumas peculiaridades em relação à depressão da criança e do adulto. Isso depende, a gente pode dizer que a depressão na infância, no caso de uma família que já tem casos de depressão anterior, já que o senhor falou que a pessoa que tem casos de depressão na família tem mais tendência de ser depressivo. A mãe pode ficar alerta nesse sentido para ter uma prevenção com o filho em relação dele ter uma depressão? Eu acho que as pessoas que têm parentes, principalmente de primeiro grau, com quadro depressivo, devem estar atentas, ficar atentas. Não tem que ficar neurótico, preocupado, ficar deprimido, não é isso. Ou seja, mas assim, deve ficar atento aos sintomas principais: tristeza prolongada, desânimo, perda de energia, perda de prazer nas coisas que habitualmente gostava, dificuldade de concentração, raciocínio um pouco lentificado, diminuição do apetite, enfim, coisas que ficar atento a esse tipo de sintoma, porque pode ser o início de um quadro depressivo. Tá certo. Mais uma pergunta aqui para Josiana. Josiana, acho que se fala pouco de suicídio, é como se fosse um tabu. Em algum momento da vida, acho que todo mundo pensa nisso, mas não significa que vai colocar em prática. Quando a coisa começa a ficar séria, pode sair do imaginário? É uma pergunta aqui de uma pessoa anônima. Então, o suicídio efetivamente é um tabu. É um tabu
religioso, social e todas as nuances. A gente percebe claramente. É difícil falar disso, né? A gente percebe como é complicado. Então, o CVV está há quase 50 anos reconhecido pelo Ministério da Saúde. O suicídio é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento onde o índice de suicídio é alarmante no mundo. O Brasil, nas últimas décadas, tem aumentado o número de suicídio e, como foi dito, em algum momento da vida a gente pensa, ai, como eu queria que tudo se acabasse. A gente pode pensar. Isso, o CVV atua exatamente para que, ao pensar, a pessoa possa dizer, porque a gente brinca muito aqui fora, a gente acha engraçado, faz uma piadinha, mas o CVV não, ele vai tratar isso, ele vai conversar seriamente sobre isso e a pessoa tem a chance de dizer e não vir a cometer efetivamente o ato, prevenindo assim o suicídio, valorizando a vida. Você acha que hoje no Brasil faltam poucas políticas públicas de prevenção ao suicídio hoje? Então, não existe. Não é? O CVV, como eu falei, são 50 anos. Em março ele está completando 50 anos. É reconhecido pelo Ministério da Saúde e a gente percebe claramente essa dificuldade. Não sei se pelo tabu, não sei o que há, mas é uma dificuldade, não existe essas políticas e a cada dia a gente percebe que existe uma necessidade dessa prevenção. A própria Organização Mundial da Saúde diz, não existe remédio para o suicídio, mas a prevenção sim. Se a gente faz a prevenção, é como vacinar uma criança contra as doenças todas, né? Então, quando o CVV atua fazendo essa vacina, cuidando para que o suicídio não aconteça. Acho que aí também cabe uma pergunta que também vale para o doutor André, porque a gente sabe que o brasileiro tem uma imagem no mundo inteiro de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa divertida, que não tem essa tendência inteira, até porque a gente está num país tropical, calor, muita festa. Então as pessoas têm essa imagem de que o brasileiro não tem depressão, ou, na verdade, não teria tanta tendência à depressão. Mas isso, na realidade, é diferente? Você acha isso também, doutor André? Não, isso não é verdade. Ou seja, aqui no Brasil você tem, assim, as estimativas aqui no Brasil, uma prevalência de 4 para 100 mil suicídios. Se você for botar em países que tenham estatísticas mais confiáveis, como Estados Unidos, países europeus, você chega até 17 por 100 mil. Ou seja, quando chega ao ponto do suicídio, ou seja, já tem uma gravidade bem maior. Ou seja, o pensamento suicida já é um indicativo de gravidade do problema. E assim, muitos pacientes pensam, mas não chegam a elaborar. Você tem que avaliar em que grau de elaboração está isso. Tem pacientes que elaboram aquilo, já estão tudo certinho, que aumenta o risco. Ou seja, tem indicativos que levam você a avaliar o risco desse paciente realmente se matar ou não. Mulheres tentam mais do que homens suicídios, os homens têm mais êxito letal. Então, sintomas como desesperança e anedonia, que é o que a gente chama de perda de prazer, são fatores de risco maior. Então, ou seja, pessoas que têm família desestruturada, sexo feminino tem maior risco de tentativa, pessoas, enfim, que sem crença alguma, pessoas casadas, por exemplo, tentam menos. Em geral é engraçado, entre aspas, né? Ou seja, os homens casados tendem a deprimir menos, as mulheres casadas deprimem mais. É interessante até essas estatísticas. É interessante, né? mas assim, o que tem que ficar é que, assim, a partir do momento que chega no pensamento suicida, não um pensamento fugaz, talvez se eu morresse minha vida fosse melhor, assim, um pensamento fugaz que pode vir, mas o pensamento suicida realmente é alarmante. Nós temos que, isso deve ser abordado de forma direta pelo médico, pela pessoa que vai cuidar desse paciente e, enfim, e tratar. Tá certo. Olha, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Mande sua pergunta. A gente volta já já.